Vamos mergulhar em uma das questões mais espinhosas da Bíblia, uma que parece colocar o texto contra si mesmo. Afinal, Deus se arrepende ou não se arrepende? Olha, essa é uma daquelas dúvidas que à primeira vista pode parecer um nó difícil de desatar. Mas quando a gente olha de perto, ela revela algo muito mais profundo sobre a natureza divina. Vamos desvendar isso juntos. E aqui está o centro da questão, né? Se a gente parte do princípio de que Deus é perfeito, onisciente, imutável, como ele poderia se arrepender? Arrependimento, para nós, implica uma mudança de ideia, talvez até o reconhecimento de um erro. Como conciliar isso com um ser que nunca muda? Essa tensão é o ponto de partida de tudo. E aqui o problema fica escancarado, um texto do lado do outro. Em Números, a afirmação é direta, categórica. Deus não se arrepende. Ponto. Mas aí a gente vai lá para Gênesis e lê que o Senhor se arrependeu. É o tipo de passagem que críticos da Bíblia adoram usar para apontar uma suposta incoerência. Então, como é que a gente resolve isso? A solução, na verdade, não está em tentar provar que Deus falhou, mas sim em ajustar o nosso jeito de ler o texto. A questão aqui não é de contradição, mas de comunicação. A Bíblia está usando um estilo, uma forma de se expressar que a gente precisa entender primeiro. E a chave para isso é bem interessante. E para entender essa forma de comunicação, a gente precisa de uma ferramenta, uma chave de interpretação que nos ajude a desvendar essa linguagem teológica tão específica. Essa ferramenta tem nome, antropopatismo. Basicamente é quando a Bíblia atribui emoções e sentimentos humanos a Deus. Mas, e aqui tá o pulo do gato, não é para dizer que Deus fica triste ou com raiva do mesmo jeito que a gente. Pensa nisso como uma tradução. É um jeito de expressar uma ação ou verdade divina de uma forma que a nossa mente humana consiga captar. É uma ponte de comunicação e não um retrato literal do estado emocional de Deus. Então, vamos deixar isso bem claro. Quando o texto diz que Deus se arrependeu, ele não está querendo dizer que Deus pensou, opa, errei aqui, ou que ele foi pego de surpresa. Afinal, como um ser que sabe de tudo poderia ser surpreendido, não é mesmo? O peso da palavra arrependimento nesse contexto é completamente outro. Isso nos leva a uma mudança de perspectiva que é fundamental. A verdadeira mudança que esses textos descrevem não acontece em Deus, acontece do nosso lado, no lado humano da relação. Olha só como essa dinâmica funciona. Primeiro passo, a situação da humanidade muda, seja pelo pecado, como antes do dilúvio, ou pelo arrependimento. Segundo passo, essa mudança humana, é claro, altera a relação com Deus. E aí vem o terceiro passo, a ação de Deus. Essa ação é uma resposta perfeitamente coerente a essa nova situação criada por nós. Deu para perceber? O caráter de Deus não muda, mas suas ações respondem dinamicamente às nossas. E para isso ficar bem claro, não tem exemplo melhor na Bíblia do que a história da cidade de Nínive, lá no livro de Jonas. É um estudo de caso perfeito sobre esse arrependimento divino. A história começa com uma sentença bem dura. Deus manda o profeta Jonas com uma mensagem que não podia ser mais direta para Nínive. Daqui a 40 dias essa cidade será destruída. O aviso era claro, um ultimato. Só que aí acontece o que ninguém esperava. O povo de Nínive ouve a mensagem. E não só ouve, como age. Do rei ao cidadão mais simples, todos se arrependem de verdade, mudam de atitude. A condição humana, que era a base para o julgamento, muda da água para o vinho. E aqui vem o clímax da história. O texto diz que Deus se arrependeu do mal que ia fazer. Mas por quê? Porque o povo mudou. A justiça de Deus era a resposta coerente à maldade deles. No momento em que a maldade deu lugar ao arrependimento, a resposta coerente de um Deus justo e misericordioso passou a ser o perdão. A mudança foi humana, a resposta de Deus foi consistente com seu caráter imutável. Então, quando a gente junta todas as peças, aquilo que parecia uma contradição gritante, na verdade se revela como uma coerência teológica muito profunda e elegante. E o mais interessante é que, longe de enfraquecer a imagem de Deus, essa compreensão na verdade a fortalece. Ela revela um Deus que é perfeitamente coerente. Sua santidade e justiça não mudam nunca. Mas, ao mesmo tempo, ele não é uma força fria e distante. Ele é responsivo, ele se relaciona com a humanidade. Sua essência não muda, mas suas ações estão em um diálogo constante com as nossas. No final das contas, usar a palavra arrependimento é um recurso de linguagem poderoso. Ele pega uma emoção humana muito forte para nos mostrar duas coisas. Primeiro, a gravidade do pecado aos olhos de Deus. E segundo, a absoluta consistência das suas respostas, seja com justiça ou com misericórdia. Assim,
A pergunta que começou com uma aparente contradição nos leva a um lugar muito mais rico. A questão não é se Deus muda, mas sim como ele responde quando nós mudamos. E isso nos deixa com a reflexão final. Se a resposta divina é tão dinâmica, o que isso nos diz sobre o eterno equilíbrio entre a justiça e a misericórdia no mundo?